I'd like for us to turn again this evening to our theme verse in 2 Chronicles 16. Gostaria que abríssemos de novo nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 16, que é o versículo tema do nosso encontro. This is a wonderful verse of showing us what the Lord was doing during the days of Israel. É um versículo maravilhoso que nos fala do que o Senhor está fazendo de uma maneira gloriosa nos tempos dos reis. And what the Lord is continuing to do in our days. E o que o Senhor continua fazendo nos nossos dias. 2 Chronicles 16:9. 2 Crônicas 16:9. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Let's pray. Vamos orar. Lord, as we were just singing of giving you all the glory and the honor, that is really the desire of our heart this evening. Senhor, como cantamos há pouco nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao teu nome. Lord, we stand here tonight as the most blessed ones upon this earth. Nós estamos aqui como os mais bem-aventurados sobre a terra. Because the King of Kings and Lord of Lords has invited us into his very throne room, into his presence. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos convidou ao seu trono na sua presença. And you've called us tonight to simply come and sit at your feet. E o Senhor nos chamou essa noite para sentarmos aos teus pés. And Lord, tonight as we come and behold and fix our eyes upon you, E Senhor, ao virmos aqui e fixarmos nossos olhos em Ti, we put aside all the other thoughts that would try to distract us. nós colocamos de lado todos os pensamentos que tentam nos distrair. Because we know, as you spoke to Mary, Porque nós sabemos, assim como o Senhor falou com Maria, there is one thing necessary. existe uma coisa que é necessária. Lord, we open our hearts to you. Senhor, nós abrimos nossos corações a Ti. We pray that through thy Holy Spirit you would have a great liberty in our lives tonight. Nós oramos que o Teu Espírito Santo tenha uma grande liberdade nas nossas vidas nessa noite. That you would be able to strengthen your testimony in the days we're living in. Que o Senhor fortaleça o Teu testemunho nesses dias em que vivemos. That, Lord, we would be here tonight beholding your beauty. Senhor, nós queremos estar aqui nessa noite olhando para a Tua beleza. Lord, what a privilege it is. Que privilégio é. We were blessed this morning at your table. Nós fomos abençoados nessa manhã na Sua mesa. And now we have the bread of life, and we would break that tonight. E agora nós temos o pão da vida e nós partimos isso agora à noite. And we would feast upon it, Lord. E nós queremos nos banquetearmos. In thy precious name we pray. Amen. Em Teu precioso nome nós oramos. Amém. During our times together, we've been looking back at the history of the kings of Judah. É nosso tempo junto, nós estamos olhando para a história dos reis de Judá. Because we know during the time of Judah, after the division that occurred within Israel, Porque no tempo de Judá, depois que houve a divisão no reino de Israel, there were times of recovery and times of blessing, havia tempos de restauração, de bênçãos, and there were times of declension. e também houve tempos de declínio. And as we look around throughout the history of the church today, E quando nós olhamos pela história da igreja hoje, we have seen throughout church history, we see times of great recovery and reviving. nós vemos na história da igreja tempos de grande restauração e avivamento. Many of us have experienced that in our lives. Muitos de nós já vivemos isso, experimentamos isso nas nossas vidas. I remember back in the United States during the 1970s, Eu me lembro que nos anos 70, nos Estados Unidos, there was like a grand wave just swept through that country, and many were brought into the kingdom of God. é como se houvesse uma grande onda que varreu aquele país e muitos foram levados para o reino do Senhor. But sadly, even though we have experienced that blessing and reviving in the Lord, Infelizmente, nós experimentamos aquele revivamento e bênção do Senhor. we also have this tendency to fall away and enter into times of departure. Nós também temos a tendência de nos afastar do Senhor e ter um tempo de declínio. So we're looking at these kings to give us some lessons on how to encourage us in the days we're living in. Então nós olhamos para esse rei e nós nos encorajamos, somos encorajados
para vivermos esses dias nossos de hoje. Because we know that the lives of these kings and the lessons, they were written for our instruction. Porque nós sabemos que a vida desses reis e a sua história foi escrita para o nosso ensino. So each time when we've started, we've asked one question. Então, toda vez que nós começamos, nós fazemos uma pergunta. Are we teachable? Será que nós somos ensináveis? As we come here tonight, Ao virmos aqui nessa noite, do we gather as experts? será que nós nos reunimos como experts? Are we all professors? Somos todos professores? Or are we coming here as desiring to learn from our Lord? Ou nós viemos aqui com desejo de aprender do nosso Senhor? Disciples of the living King, Discípulos do vivo Rei, learning more and more of his very life and nature. aprendendo mais e mais da sua própria natureza e vida. In our times before, we've looked first at the life of King Asa. Nos primeiros dias nós olhamos na vida do rei Asa. How when he was born, by the grace of God, God raised him up. Quando ele nasceu, Deus o levantou. The surrounding circumstances in his life was a time of great declension and idolatry. Aquele momento que ele nasceu e que ele viveu, havia um período de grande declínio. We see through, by the grace of God, he was able to come in and he was able to remove that idolatry and restore the altar of the Lord. E nós vemos que pela graça de Deus ele foi capaz de remover aqueles altares e a idolatria que havia ali. And we're thankful how he was faithful for many years. E nós somos gratos que ele foi fiel por muitos anos. But toward the end, his life, he faded away. Mas no final da sua vida, ele decaiu. But overall, the Lord said he was a good king. Mas, de uma maneira geral, Deus disse que ele foi um bom rei. And there's a phrase that the Lord uses to describe these kings. E há uma frase que Deus usa para descrever esses He reis. said he did right in the sight of the Lord. Ele disse, eles fizeram o correto diante dos olhos do Senhor. And then his son Jehoshaphat became king. E aí seu filho Josafá se tornou rei. And Jehoshaphat also did right in the sight of the Lord. E Josafá também fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. In his life, we saw how he valued and treasured the word of God. E na sua vida nós vimos como ele valorizava a palavra de Deus. And how both in the life of Asa and the life of Jehoshaphat, we see how they treasured prayer. E que nós vemos tanto na vida de Asa como de Josafá, como eles valorizavam a oração. And how these were used as instruments to bring about recovery. E como eles foram usados como instrumentos para trazer uma restauração. But sadly, as we looked at Jehoshaphat's life, we also saw times of compromise. Mas também, infelizmente, quando nós olhamos para a vida de Josafá, nós vemos também que ele fez alianças vergonhosas. There was a time in Jehoshaphat's life when he allowed his son to marry King Ahab's daughter. Ele permitiu que o seu filho se casasse com a filha do rei Acabe. King Ahab, he was king of Israel. O rei Acabe era rei de Israel. And who was Ahab's wife? E quem que era a mulher de Acabe? Famous woman. Era uma mulher muito famosa. Now imagine as a mother or father, nobody has ever named their child after this person. Eu nunca conheci um pai e uma mãe que deu um nome do filho, da filha desse nome. If they were a Christian. Se essa pessoa foi cristã, né? This was Jezebel. Era Jezebel. This is the daughter of who King Ahab allowed his son to marry. Essa era a filha que o rei permitiu que seu filho se casasse. You know, and at first we don't see the great impact of that compromise. No começo nós não vemos o grande impacto que isso causou. God in his mercy restored Jehoshaphat. E Deus na sua misericórdia restaurou Josafá. And he had a good life. E ele teve uma boa vida. But tragically after his death, Mas tragicamente depois da sua morte, this which maybe appeared outwardly to be a small compromise that didn't do much harm. This, which maybe appeared outwardly to be a small compromise that did not do much harm. Okay. No final, ele fez um pequeno compromisso que parecia que não era muito comprometedor. The fruit of this evil compromise began to manifest itself. E o fruto dessa aliança se tornou sendo manifestado de uma forma má. After Jehoshaphat dies, his son Jehoram becomes king. E depois que Josafá morre, seu filho Jotão se tornou rei. And look at his life in chapter 21, verse 6. Just a moment, 21. 2 Chronicles 21:6. Jeorão, desculpa. Okay. 21, 6. You have many. Yeah, sorry. You have all the help in the world. 21. 21:6. Então, 2 Crônicas 21:6. We're just going to look at this one verse to summarize his life. Então nós vamos ver só esse versículo que resume a sua vida.
And this is the one who had married Ahab's daughter. E é esse aqui que casou a filha de Acabe, com a filha de And Acabe. this is the king of Judah. E ele é rei de Judá. He says, he walked in the ways of the king of Israel, just as the house of Ahab did. For Ahab's daughter was his wife, and he did evil in the sight of the Lord. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. He started restoring all of the idolatry and restoring the high places. Ele começou a restaurar toda aquela idolatria, aquela adoração nos lugares altos. But brothers and sisters, even as he was turning his back and going the opposite way of the Lord, E mesmo ele dando as costas, indo para o caminho ao contrário do Senhor, God's great love reached out to him. o grande amor de Deus o alcançou. And if you look down in verse 12, Se você ler aqui no versículo 12, he gets a letter from Elijah the prophet. ele recebe uma carta de Elias, o profeta. We associate Elijah a lot with Israel, the northern kingdom. Nós sempre associamos Elias com o reino do norte. But Elijah sends him a letter to wake him up and says, if you don't turn around, you're going to have a horrible death. E aí ele recebe uma carta de Elias que diz: se você não sair desse caminho mal, você vai ter uma morte terrível. Tragically, he did not turn around, Tragicamente, ele não saiu desse caminho. and he suffered a horrible death. E ele teve uma morte horrível. And then his son Ahaziah became king. E aí seu filho Acasias se tornou rei. And we see this in chapter 22. E nós vemos isso no capítulo 22. And his life is summarized in verse 3. A sua vida é resumida no versículo 3. It says, and he also walked in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do wickedly. And he did evil in the sight of the Lord, like the house of Ahab, for they were his counselors after the death of his father, to his destruction. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. We see the evil of this compromise spreading more and more and having a greater impact throughout the country. Então esse comprometimento maligno se espalhou e comprometeu todo aquele país. It's as if evil is prevailing, and where is the Lord in this? É como se o mal estivesse prevalecendo. E onde estava o Senhor nisso? And we might think this is as bad as it would get. E a gente pode pensar, isso não pode ficar pior do que isso. But later on in this chapter it gets worse, Mas aí no final desse capítulo fica pior ainda. because Ahaziah, he is killed. Porque Acasias é morto. And his mother, Athaliah, then becomes queen over Judah. E aí a sua mãe, Atalia, se torna a rainha de Judá. This is the daughter of Ahab. Ela era filha de Acabe. She is now in absolute control over Judah. E agora ela controlava de uma maneira absoluta Judá. One little compromise, maybe 15 years before, Há um pequeno comprometimento, uma concessão constrangedora. had so quickly brought in so much destruction. Durante um período anterior trouxe tanta destruição agora. And if we look in you could summarize her life in verse 10. E aí você pode resumir a vida dela no versículo 10. It says, now when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose, and she destroyed all the royal offspring of the house of Judah. E é dito, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Now just stop and think how evil this woman was. Pare e pense quão maligna essa mulher era. These weren't strangers that she was killing. Não eram estranhos que ela estava matando. I mean, these were her relatives, Eram os parentes dela, her children. seus filhos. And so she was showing the manifestation of evil. E ela estava ali demonstrando a manifestação do mal. But praise God, through this, Mas graças a Deus, através disso, one little child was saved. uma pequena criança foi salva. One little child named Joash. Uma criança chamada Joás. He was saved by his aunt. Ele foi salvo pela sua tia. It was Ahaziah's sister. Era a irmã de Acasias. She took this little child and she went and she hid him in the temple.
Ela foi lá e pegou aquela criança e escondeu no templo. And she hid him in the temple because her husband was Jehoiada, the priest. Ela escondeu ele ali porque o marido dela era Joiada, o sacerdote. And then finally in chapter 23, E aí no capítulo 23, when Joash is 7 years old, quando Joás tem 7 anos de idade, Jehoiada comes and presents him to the nation of Judah. Joiada vem e apresenta ele para toda a nação de And he Judá. says, "This is your king." E aí ele diz, esse é o seu And they rei. turn around and they murder Athaliah. E aí eles se voltaram e assassinaram Atalia. And we see Joash at the age 7 taking the throne. E aí nós vemos Joás com a idade de 7 anos se tornando rei. So tonight as we're together, Essa noite que estamos juntos, the first night we considered Asa, na primeira noite nós consideramos Asa, second night Jehoshaphat. na segunda noite Josafá. So today is the Lord's day. Hoje é o dia do Senhor. There's a fullness to it. Então existe uma So plenitude. tonight we will consider 4 kings. Então hoje à noite nós vamos considerar 4 reis. I told you there are no clocks here. Eu disse para vocês não puseram relógios aqui. But we will just look quickly at a point in each of these kings' Nós lives. vamos olhar rapidamente para cada ponto da vida desses reis. Now within each of these kings it says they did right in the sight of the Lord. Cada um desses reis é dito que eles fizeram o que era reto diante dos olhos do Senhor. But with 3 of these, Mas com 3 desses, there was a condition. havia uma condição In the life of Joash, na vida de Joás, the life of Amaziah, na vida de Amazias and the life of Uzziah. e na vida de Uzias. We see the grace of God in their life abundantly, Nós vemos a graça de Deus na vida deles but abundantemente. then toward the end of their life they fade away. Mas no final da vida isso daí se esvaiu. But there was one king Mas houve um rei without any conditions at all sem nenhuma condicional, that said he did right in the sight of the Lord. que é dito que ele fez o que era reto diante dos olhos do And Senhor. this was Uzziah's son Jotham. E era o filho de Uzias, chamado Jotão. Now we're thankful how Joash was saved by his aunt. E nós somos gratos como Joás foi salvo por sua tia. And if we look at chapter 24 verses 1 and 2, Se nós olharmos para o capítulo 24, versículos 1 e 2, we see how he is brought into our presence here. nós vemos aqui como ele é apresentado. It says, Joash was 7 years old when he became king, and he reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name was Zibiah from Beersheba, and Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. As long as Jehoiada, who was his uncle, Enquanto Joiada, que era o seu tio, was the priest, Joash was prospering. Quanto ele era o sacerdote, All of Joás his- prosperava. All of Israel was prospering. Todo Israel prosperava. They started restoring the faithful priesthood, Eles começaram a restaurar o sacerdócio, where Athaliah and the others before had really destroyed the house of God. em que Atalia e os outros destruíram na casa de Deus. They cleansed the house of God. Eles limparam a casa de Deus. They brought in a great restoration within the house of God. E eles começaram uma grande restauração na casa de And the Deus. people were joining in also. E também o povo se unia a eles. They were bringing their gifts. Eles traziam presentes. It was a marvelous revival. Foi um maravilhoso Out avivamento. through this time of declension, E depois daquele tempo de where declínio, they had departed so far from the que Lord, eles se afastaram tanto do Senhor, the house of the Lord was restored to its rightful place. agora a casa do Senhor foi restaurada ao seu lugar de direito. And if you look at the end of verse 14, Se você ler ao final do versículo 14, it says how they were offering burnt offerings in the house of the Lord continually all the days of Jehoiada. e é dito que continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. The Lord was restored. The Lord was in his rightful place. O Senhor estava agora no seu lugar de direito. But then he dies. E aí ele morre. Well, now he had 130 years of good living. Ele viveu 130 anos de uma boa vida. And we see how the Holy Spirit even commends us about the life of Jehoiada. Nós vemos aqui como o próprio Espírito Santo, ele exalta a vida de Joiada. There was a rare thing that occurred to Jehoiada. Há uma coisa rara que aconteceu com Joiada. Look at verse 16. Olha no versículo 16. They buried him in the city of David among the kings
because he had done well in Israel and to God and to his house. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. His whole life was devoted to the things in the house of the Lord. Toda a sua vida ele devotou à casa do Senhor e às suas coisas. But tragically, Mas tragicamente, when Jehoiada died, quando Joiada morreu, almost immediately we see Joash turning. quase que imediatamente nós vemos Joás se apartando. As long as he was alive, Joash was following the Lord. Enquanto Joiada estava vivo, Joás seguia o Senhor. But look at verse 17. Mas olha aqui no versículo 17. It says, "But after the death of Jehoiada, the officials of Judah came, they bowed down to the king, and the king listened to them." Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. That phrase where he bowed down, they were flattering the king. Eles estavam ali elogiando o rei And they ended up abandoning the house of the Lord e acabaram abandonando a casa do and Senhor started serving the idols again. e começaram e se voltaram a servir de novo os ídolos. The flattery of man got a hold of Joash's heart. O elogio dos homens agarrou o coração de Joás. And he was desiring to please man more than to serve God. E ele desejou mais agradar aos homens do que a Deus. What a lesson this is for us. Que lição isso é para nós? Because as long as Jehoiada was alive, Joash was following the Lord. Porque enquanto Joiada estava vivo, Joás seguia o Senhor. How about in our life? E quanto à nossa vida, Is there a person in our life that we are more dependent upon than the Lord? existe uma pessoa na nossa vida que nós somos mais dependentes do que do Senhor? Now we're very thankful for the ones that are leading us and instructing us and helping us. Nós somos muito gratos por aquelas pessoas que nos lideram, nos ensinam. But what happens when they depart? Mas o que acontece quando elas partirem? What happens when they're not here? O que acontecerá quando elas não estiverem mais aqui? Maybe it's a spiritual leader who's had a great impact in your life. Talvez ele seja um líder espiritual que causou um grande impacto na tua vida. Maybe it's a parent, maybe it's your spouse. Talvez um parente, o teu esposo ou esposa. But are we more dependent upon them than the Lord? Mas será que nós somos mais dependentes dessa pessoa do que do Senhor? This is where it is absolutely essential in these days that we have this personal, intimate relationship with Him. Por isso que é essencial nesses dias que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. We see how we can't be just dependent upon a man. Nós não podemos ser dependentes de um homem. We love to lift up and honor men, Nós amamos exaltar e levantar homens. and we're very thankful for them. E nós somos muito gratos por eles. But we have to keep them in their rightful place. Mas nós devemos mantê-los eles nos lugares We deles. keep the Lord in His rightful place. E manter o Senhor no seu lugar de And direito. we keep the servants of the Lord, we keep our friends in the Lord in their rightful place. E nós mantermos os líderes, os nossos amigos no Senhor no seu lugar certo. Because really, brothers and sisters, Porque realmente, irmãos e irmãs, if they're genuine men of God, se existem homens genuínos de Deus, and I should say men and women of God, eu digo homens e mulheres de Deus, their primary goal will be to lead us to Christ. o objetivo primordial dessas pessoas será levar-nos a Cristo. I have to believe, looking at the overall life of Jehoiada, Eu tenho que crer, olhando de uma maneira geral na vida de Joiada, that he was trying to lead Joash to the Lord. que ele estava tentando levar Joás ao Senhor. That's just my opinion from reading the scripture. Essa é a minha opinião ao ler as But it Escrituras. seems his heart for the Lord, he wanted Joash to grow up in this way. Mas parece que ele queria que Joás crescesse dessa maneira diante dos olhos do But Senhor. Joash never entered into that personal relationship with the Mas Lord. Joás nunca adentrou nesse relacionamento pessoal com o Senhor. And it's tragic how quickly he turned. E aí vê-se aqui como tragicamente ele se voltou. But again, God in his wonderful mercy, he sent prophets to him to call him back. E Deus, na sua misericórdia, mandou para ele profetas para que ele se voltasse para o Senhor. We see in verse 19, they sent prophets, but they didn't listen. Nós vemos no versículo 19 que Deus mandou profetas, mas ele não ouviu. And then the Lord sends someone very close to Joash. E aí o Senhor manda uma pessoa muito próxima de Joás. He sends Zechariah,
the son of Jehoiada. Ele envia Zacarias, o filho de Joiada. Jehoiada, remember, was Joash's uncle. Vocês se lembram que Joiada era tio dele. So Zechariah, by marriage, would have been Joash's cousin. Então, Zacarias seria seu primo. And he's calling him back to the Lord. E aí ele começa a chamá-lo para ele se voltar para o Senhor. But tragically, he ignores even his cousin. E mais tragicamente ele ignorou até mesmo o seu primo. And they end up killing him. E até acabou matando ele. If we look in verse 21, Se você olhar no versículo 21. it's so they conspired against Zechariah at the command of the king and stoned him to death in the court of the house of the Lord. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. This is the Zechariah that's spoken of in Matthew 23 and Luke 11. Aqui é o Zacarias que é falado em Mateus 11, Matthew 23 23, Mateus 23 and Luke 11. e Lucas 11. How as he was trying to be faithful to the Lord, Ele estava tentando ser fiel ao Senhor, we see how he cost him his life. mas isso custou a sua vida. Brothers and sisters, as we look in this story of Joash, Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para essa história de Joás, Joash grew up in a wonderful environment. Joás, ele cresceu num maravilhoso ambiente. He was surrounded by Jehoiada. He was able to experience this great reviving of the house of God. Ele estava crescendo sob os cuidados de Joiada. Ele restaurou a casa do Senhor, But he didn't enter in. mas ele não adentrou. There's a proverb. Existe um I believe it's provérbio in Proverbs 5. que está lá em Provérbios 5. It says, I was almost in utter ruin within the house of God. Eu entrei em ruína na casa do Senhor. We can be among the brethren. Nós podemos estar no meio dos irmãos. We can enjoy the blessing of being together. Nós podemos desfrutar da bênção de estarmos juntos. But unless we enter into having that personal, intimate relationship with Him, we can also be washed away quickly. A não ser que nós tenhamos um relacionamento pessoal com o Senhor, aí nós vamos ser espalhados. We're thankful for the assemblies we have, Nós somos gratos pelas assembleias que nós temos. but our security cannot be in our assembly. Mas a nossa segurança não pode estar numa assembleia. Our security is in the Lord. Nossa segurança está no Senhor. We're thankful for the brothers and sisters we have, Nós somos gratos pelos irmãos e pelas irmãs. but our security is in the Lord. Mas a nossa segurança está no Senhor. We're thankful for the godly parents we have, Nós somos gratos pelos pais cristãos que nós temos. but our security is in Him. Mas a nossa segurança está nele. That's what holds us, and that's what keeps us during the times of É trying. isso que nos guarda e nos mantém nos tempos de tribulação. If we just look at it initially at the commendation of Joash's life, Se nós olharmos para aqueles versículos que descrevem Joás no começo, it said he did right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada. é dito que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor nos dias de And Joiada. that can sound very good. E isso parece muito bom. But as we go through and we see his life, Mas aí a gente começa a ver o resto da sua vida, it brings us to tears. e isso traz lágrimas a nós. He had everything before him, Ele tinha tudo diante and he dele. ended up so tragically. E ele acabou de uma maneira tão trágica. Brothers and sisters, it's a great lesson for us in this life, Irmãos e irmãs, há uma grande lição para nós através dessa vida. that our dependency be upon the Lord and not others. E que a nossa dependência esteja no Senhor e não nos outros. Well, after Joash dies, Depois que Joás morre, his son Amaziah becomes king. seu filho Amazias se torna rei. And now we see Amaziah's life summarized in chapter 25 E a vida de Amazias está resumida no capítulo 25, as we look at verse 1 and 2. nos versículos 1 e 2. Amaziah was 25 years old when he became king. He reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoiada of Jerusalem. And he did right in the sight of the Lord, yet not with a whole heart. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. During Amaziah's life, Durante a vida de Amazias, as it said, he did right in the sight of the Lord, but not with a whole heart. é dito que ele fez o que era certo diante dos olhos do Senhor,
porém não com inteireza de coração. We see his heart being divided. O seu coração estava dividido. At times he's doing what is right, Algumas vezes ele fazia o que era correto, reto, and then he turns around and he does what's wrong. e aí outras vezes ele fazia o que era errado. One moment he follows what the Word of God says. Algumas vezes ele seguia o que a palavra de Deus dizia, The next moment he goes and does his own thing. e no outro momento ele fazia suas próprias coisas. One moment he listens to a prophet. Uma hora ele ouvia um profeta, The next time he rejects the prophet. e outra hora ele rejeitava o profeta. He has a divided heart. Ele tinha um coração dividido. Remember how, as we were looking at the life of David, Vocês se lembram quando nós olhamos para a vida de Davi? the testimony of David was that he was a man after God's own heart. Qual foi o testemunho dele? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. In David we see one who was with singleness of purpose and singleness of vision. E nós vemos no coração dele um único propósito, uma única direção. Now this doesn't mean that David had a sinless perfect heart, Isso não quer dizer que Davi teve uma vida sem pecado, but he had a heart for the Lord. mas ele tinha um coração para o Senhor. And this is what God is after. E é isso que Deus está procurando. As his eyes go to and fro, É aquele versículo que diz que os seus olhos he's percorrem looking pela for those terra, whose hearts are toward him. procurando aqueles cujo coração estão voltados para ele. As we look at the life of Amaziah, Quando olhamos para a vida de Amazias, we see how in verses 3 and 4 of this chapter, nós vemos aqui nos versículos 3 e 4 desse capítulo, now a little bit of background, some people had killed his father, então, Joash. se voltarmos um pouco, algumas pessoas mataram seu pai Joás. And if we look at verses 3 and 4, we see he handled this according to the word of God. E nós vemos aqui no versículo 3 e 4 que ele lidou com essa situação de acordo com a palavra de Deus. It says, "Now it came about as soon as the kingdom was firmly in his grasp, he killed the servants who had slain his father the king. However, he did not put their children to death, but did as it is written in the law of the book of Moses, for the Lord commanded, fathers shall not be put to death for their sons, nor sons put to death for their fathers, but each shall be put to death for his own sin." Sucedeu que, sendo o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. So according to the word of God, Amaziah, he punished those who killed his father. Então, de acordo com a palavra de Deus, Amazias puniu aqueles que mataram seu pai. But the normal custom among the nations in that time was you not only kill them, but you kill their whole family. O costume na época das nações era não somente matar aqueles que mataram, mas toda a sua família. But he stopped. Mas ele parou. He followed the word of God. Ele seguiu a palavra de This Deus. shows us he knew the word Isso nos mostra que ele conhecia a palavra and he was guided by it. e era guiado por ela. But then he immediately turns around E aí imediatamente ele se volta, vira as costas. and starting in verse 5, he goes out to fight against the Edomites. E aí a partir do versículo 5 é visto que ele vai lá batalhar contra os edomitas. And he didn't seek the Lord about this. E aí ele não buscou o Senhor a respeito disso. In his own zeal, he wanted to go defeat the Edomites. No seu próprio zelo, ele decidiu ir lá batalhar contra os edomitas. And he actually allied himself with Israel. E aí ele se aliou com Israel. He hired a certain number of men from Israel to help him. Ele comprou um certo número de homens em Israel para ajudá-lo. But the Lord sent a prophet to him. Mas aí o Senhor mandou um profeta a ele. In verse 7, No versículo 7. it talks about how the man of God came to him saying, "O king, don't let the army of Israel go with you." E aí esse homem de Deus diz para ele: não, ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel. So here, he listens to the prophet. E aí ele ouviu o He had done his own profeta. thing. Ele tinha feito a sua coisa. The Lord sends a prophet. E aí o Senhor mandou um profeta. And so he listens and responds to the prophet's rebuke. E aí ele ouviu e respondeu àquela repreensão do And profeta. those from Israel that he had hired, he sent home. E aqueles que ele havia contratado de Israel, ele mandou de volta para So casa. we're starting to see this wavering within his life. Então nós começamos a perceber como a vida dele ia para lá e para cá. Doing something according to the word of God. Ele fazia algo de acordo com a palavra de Deus. Doing his own thing. Aí fazia da sua maneira. Getting corrected by the prophet and responding. E aí ele era corrigido pelo profeta e respondia. But then he continues on.
E aí ele continua. And so he goes by himself and he battles against the Edomites and he wins a victory. E aí ele vai por si mesmo batalhar contra os edomitas e ganha uma vitória. But while he was there among the Edomites, Mas enquanto ele estava ali entre os edomitas, he started noticing these idols there. ele começou a perceber alguns ídolos que estavam com eles. He saw these cute little idols. Ele achou tão bonitinho aqueles He ídolos. said, "Oh, my wife would like that over in the corner. Aí ele pensou assim, ai, minha mulher ia gostar lá num cantinho esse ídolo. Oh, they look good to me. Ah, eles parecem tão Oh, bons. look how nice that would look in our dining room." Olha como ele ia ficar bonito na nossa sala de jantar. And so he brings these idols back. E aí ele traz com ele aqueles ídolos. It's interesting in Amaziah's life, he's not rejecting God, É interessante que na vida de Amazias ele não estava rejeitando a Deus. but he's opening himself up and being inclusive of all things. Mas ele estava se abrindo e sendo inclusivo para todas as He coisas. said, "Yes, I'm a Christian. Ele, como se dissesse, eu sou um cristão. Oh, but I like these Edomite idols also. Ah, mas eu também gosto daqueles ídolos edomitas Oh, I lá. like what these people believe too. Eu também gosto do que esse povo aqui crê. We'll just embrace everything." Vamos abraçar todas essas There were coisas. some in the past who rejected God totally. Havia outros aqui no passado que rejeitaram a Deus totalmente. But his issue was he was too inclusive. Mas o problema dele, ele que era muito inclusivo, inclusivista. We see that pressure today among Nós- believers. Nós vemos esse tipo de pressão entre nós cristãos hoje. Oh, if you really love all the men, you will include everybody. Ah, se vocês amam realmente todos os homens, inclua todas as pessoas. But the Lord in his love again, Mas o Senhor, no seu amor de novo, he sends another prophet to Amaziah. ele envia outro profeta para Amazias. But this time Amaziah gets upset. Mas dessa vez, Amazias ficou chateado. Down in verses 15 and 16. No versículo 15 e 16. And he gets upset with the prophet. Ele fica bravo com o profeta. And the prophet, I love how this prophet speaks to him. Eu amo como esse profeta fala com ele. It says, "The anger of the Lord burned against Amaziah. He sent him a prophet who said, 'Why have you sought the gods of the people who have not delivered them out of own people from your hand?'" These idols were useless. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: "Por que buscais deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão?" É como se ele dissesse que aqueles ídolos eram inúteis. And then Amaziah responds pretty harshly. E aí Amazias fala responde de uma maneira muito dura. In 16 it says, "It came about as he was talking with him that the king said, 'Who appointed you a royal counselor? Stop.'" E aí no 16 ele diz: "Sucedeu que falando ele ao rei, este lhe respondeu: Puseram-te o Who made- conselheiro do rei, cala-te. "Who said you can talk to me? I'm the king." Quem te diz, quem te permitiu falar comigo? Eu sou o rei." That pride of life starts rising up. Aquela soberba da vida começa a fluir. And that prophet says, "You're going to end in a horrible death if you don't turn back." E aí o profeta diz: "Você vai ter uma morte terrível se você não se arrepender." And tragically later at the end of the chapter, Amaziah is killed. E tragicamente, no final do capítulo, Amazias é morto. We have a wonderful Lord. Nós temos um Senhor maravilhoso. Sometimes in our actions here, there's a holy righteous anger that he has. Algumas vezes na nossa vida, Deus tem uma ira santa contra nós. But his actions always come from a heart of love. Mas as suas ações vêm sempre de uma ação de atos de amor. We see time and time again how he's reaching out. He sees one self-destructing and ruining their own lives. Uma e outra vez ele envia aqueles profetas, quando ele vê aquelas pessoas que estão destruindo as suas próprias vidas ao tomarem decisões próprias. And he sends these prophets to draw them back. E aí ele envia aqueles profetas para que eles se voltem, se arrependam. Praise God when they respond. Graças a Deus quando eles respondiam a But how isso. tragic it is when the word is rejected. Mas que trágico é quando a palavra é rejeitada. God can only do so much. Deus pode fazer muito. If we're set on our way of self-destruction, Se nós estivermos num caminho de destruição própria, he's going to cry out to us and cry out, and he's going to try everything to stop us. ele vai clamar, ele vai gritar para tentar nos fazer parar.
But if we're going to be like an Amaziah Mas se nós formos como Amazias and go our own way, e continuarmos o nosso próprio caminho, we end up just like him. nós vamos acabar como ele. Brothers and sisters, our Lord is looking for a whole heart. Irmãos, irmãs, o nosso Senhor está procurando por corações que sejam inteiros para com Ele. That's one of the great differences between our Lord and the enemy. É uma das grandes diferenças entre o nosso Senhor e o inimigo. Our Lord wants 100% of our hearts. O nosso Senhor quer 100% dos nossos corações. The enemy will be content with 1%. O inimigo se contenta com 1%. 1%. 1%. You might say, oh, I'm 99% for the Lord. Ah, vou dizer, sou 99% para o Senhor. Just this 1% I'm holding for me. Ah, somente 1% eu guardo para mim mesmo. That's all he needs. É tudo isso que ele He has precisa. that little foothold there. E aí ele tem aquela brecha ali então. And as we go along, E aí se nós caminhamos, we see how that 1% becomes 5%. e aí nós vemos como aquele 1% vai se tornar 5%. That 5% becomes 10%, E aí se torna 10%, till 20%, and so on. 20% e assim em diante. But praise God, Mas graças a Deus, at any point in time, em qualquer momento, no matter what percent of our heart the enemy has, não importa quanto por cento do nosso coração o inimigo tem, as we turn and repent and give ourselves to the Lord, quando nós nos voltamos para o Senhor e nos arrependemos, nos entregamos a Ele, the blood of the Lamb immediately cleanses our hearts of all of our unrighteousness. o Senhor imediatamente limpa os nossos corações de toda a injustiça. We're not permanently captured by Him, Nós não somos permanentemente capturados por but we're Ele, captured by the love of Christ. mas nós somos capturados pelo amor de Cristo. Because this says about His heart being toward the Lord. Porque é dito que o seu coração se voltou para o Senhor. When David said David was a man after God's own heart. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. He's looking for ones whose hearts are completely His. Deus está procurando por aqueles que têm um coração totalmente voltados para Ele. What is the heart speaking of? O que fala o coração? Do que fala? The heart speaks of love. Nos fala de amor. One simply captured by the love of the Lord. Nós simplesmente somos capturados pelo amor do Senhor. And are we those fully captured by Him? E será que nós somos aqueles que foram plenamente capturados por Ele? There's a sad story in the New Testament of one who was serving alongside Paul. Existe uma história triste no Novo Testamento de um irmão que servia ao lado de And Paulo. we would often say, man, if I was serving the Lord with Paul, I would be following the Lord with a full heart. A gente diz às vezes assim, se eu estivesse lá andando com Paulo, eu teria meu coração inteiramente para Deus para servi-lo. But there was a young man named Demas. Mas havia ali um jovem chamado Demas. Paul, in one letter, speaks of him as being a co-worker, fellow prisoner. Em uma carta, Paulo diz que ele era um cooperador com ele. But later on, Paul has to say that Demas has deserted us because he loved this present world. Mas em outra carta ele diz assim, Demas me abandonou porque ele amou o presente século. Demas had that divided heart. Demas tinha esse coração dividido. And maybe we could even look at Demas in relation to Joash. De repente a gente pode comparar Demas com Joás. As long as things were going well with Paul, Demas followed the Lord. Enquanto as coisas iam bem com Paulo, Demas seguia o Senhor. But when things became a little difficult, Demas went another way. Mas quando as coisas ficaram difíceis, Demas seguiu outro caminho. May we be those that have fallen into this place of first love. Que nós sejamos aqueles que têm aquele primeiro amor nos nossos corações. Because that's simply another way of saying of loving the Lord with the whole heart. É outra maneira de dizermos que isso é amar o Senhor com todo o nosso The coração. Lord has that preeminent place. Que o Senhor tem esse lugar de preeminência. But when we've left that first love, Mas quando nós abandonamos esse primeiro amor, that's that divided heart. aí aparece um coração dividido. So we're thankful we can learn some lessons from Amaziah. Nós somos gratos que podemos aprender lições através de Amazias. And then his son becomes king. E aí o seu filho se torna rei. And now we come to chapter 26, we see Uzziah. E aí no capítulo 26 nós vemos o rei Uzias. Now most of us are somewhat familiar with Uzziah because of Isaiah. Alguns de nós já conhecemos Uzias por causa de Isaías. And as we look at Uzziah, we see again one who has a conditional commendation. Mas de novo nós olhamos aqui para Uzias, ele é apresentado com uma maneira meio condicional. If we start in chapter 26, verses 4 and 5. No capítulo Well, actually, I'll 20. start in verse 3. Ok.
No capítulo 26, do 3 até o 5, Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. And his mother's name was Jechaliah of Jerusalem. And he did right in the sight of the Lord, according to all that his father did, as Amaziah had done. And he continued to seek God in the days of Zechariah, who had understanding through the vision of God. And as long as he sought the Lord, God prospered him. tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Look at the end of verse 5. Olhe no final do versículo 5. As long as he sought the Lord, God prospered him. Na versão deles diz assim: enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. But then we come down to verse 16. E aí nós chegamos no versículo 16. It says, "But when he became strong, his heart was so proud that he acted corruptly, and he was unfaithful to the Lord his God, for he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense." Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Under Uzziah, we see Judah being restored to much of its worldly strength and position. No reino de Uzias, nós vemos Judá sendo fortificado e se fortalecendo no mundo da época. It was prospering economically. Ele estava prosperando economicamente. The army was strong and respected again. O exército estava forte e era respeitado novamente. And God was really helping and blessing Uzziah. E Deus estava realmente ajudando e abençoando Uzias. Because in the past, Judah had lost much of its worldly prominence. Porque no passado Judá tinha perdido a sua proeminência no mundo. But under Uzziah, there was a great restoration. Mas no reino de Uzias houve uma grande restauração. But one of the things we need to be careful of, Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado, it speaks much of the worldly economic restoration under Uzziah. é dito muito, é nisso, na restauração econômica no tempo do rei Uzias. But it doesn't speak as much of the spiritual revival under Uzziah. Mas isso daqui não é muito dito quanto a um avivamento espiritual nos tempos de Uzias. Sometimes we confuse bigness with blessing. Muitas vezes a gente confunde grandiosidade, grandeza com bênção. Just because everything is going well and everything is prospering doesn't necessarily mean God's blessing. Não quer dizer que porque tudo está correndo bem, é próspero, quer dizer que Deus está abençoando. Because we see within Uzziah, Porque nós vemos em Uzias as he was prospering and growing, eventually his heart became so proud. que enquanto ele crescia e prosperava, chegou um ponto que o seu coração se tornou orgulhoso. And he acted so corruptly. E aí ele se corrompeu de uma tal maneira. He handled the things of God that were holy. Ele começou a lidar com as coisas de Deus que eram santas, sagradas. He was trying to function as a priest. Ele tentou funcionar como se ele fosse um sacerdote. And we can say he got out of divine order. E aí ele saiu, ele não obedeceu à ordem divina. God had his place for him. Deus tinha um lugar para ele. And as long as he was in this place and had his heart to the Lord, he was prospering. E enquanto ele estivesse naquele lugar e fazendo o que o Senhor falava, ele prosperaria. But then he looked and he said, "No, I don't want to be here. I want to do this. Mas ele disse, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso. I want to be a priest also. Eu também quero ser um sacerdote. I'm so great. I'm the king. Eu sou tão grande, eu sou o rei. I should be able to offer up incense." Eu sou capaz de oferecer incenso. And we know the tragic story of how he went into the house of the Lord, he burned the incense, and he became a leper. E nós sabemos a história trágica, que quando ele entrou ali e começou a queimar incenso para Deus, ele se tornou leproso. He got out of God's divine order and God's divine place for him. Ele fugiu da ordem divina que Deus tinha para ele. He tried to be in a higher place, another place than God wanted him to be.
E ele tentou estar num lugar diferente, maior, que Deus não tinha para ele. Doesn't this sound like someone else? Isso não parece como outra pessoa? Remember Lucifer, he wanted to be in a higher place. Vocês se lembram de Lúcifer? Ele também se exaltou e queria estar num lugar grande. Even Miriam, Aaron's sister, wanted to be in a higher place. Até Miriam, a irmã de... Aaron. Yeah. A irmã de Arão e Moisés, ela também quis ocupar um lugar diferente. And Korah also. Korah wanted to be in a higher place. E também Coré, ele quis estar num lugar mais elevado. Do we find this temptation at times? Não é que nós encontramos também esse tipo de tentação em algumas vezes? It comes out of pride. Isso vem de orgulho. We think we deserve more. Nós pensamos que nós merecemos mais. Where does pride come from? De onde vem o orgulho? Pride never comes from failure, O orgulho nunca vem do fracasso, but pride comes from so-called success. mas o orgulho vem do que chamamos de sucesso. And when we're looking at, there's a term we use called spiritual pride. É um termo que nós usamos, orgulho espiritual. It's actually a false term. É, na verdade, um termo falso. There's no such thing as spiritual Não pride. existe essa coisa, orgulho espiritual. It's actually self-pride. Na verdade, ele é um orgulho próprio. But somehow we become proud of the way we've been able to operate in our spiritual life. De alguma maneira, nós nos tornamos orgulhosos da maneira que nós operamos nas coisas espirituais. And we start thinking people need to treat us different. E aí a gente começa a pensar que as pessoas têm que nos tratar de uma maneira That diferente. self-importance starts to rise up. E aí a importância própria começa a crescer. Maybe you share the gospel and someone gets saved. Talvez você pregou o evangelho e uma pessoa foi salva. Oh, I'm an evangelist. Aí eu falo, eu sou um evangelista. And we expect everybody to recognize it all of a sudden. E aí, de repente, a gente espera que todo mundo nos reconheça como evangelista. Maybe in prayer meeting one night, one of our prayers gets answered. Talvez numa reunião de oração, uma oração nossa foi respondida. And we expect everybody all of a sudden to recognize us as a great intercessor. E aí a gente espera que todo mundo nos reconheça como um grande intercessor. Maybe you share a word with the brothers and sisters and they say, oh, great message. Ou talvez você compartilhou uma palavra com os irmãos e com as irmãs e eles disseram, nossa, que mensagem boa. Now, when somebody tells you great message, Quando alguém te fala uma grande mensagem, uma boa mensagem, we know enough to act humble. We know enough to act like we're very humble. ok. Nós sabemos fingir e sermos muito humildes. Somebody says, oh, that was a great message. E a gente fala, foi uma grande We say, mensagem. no, it's just the Lord. Aí a gente fala assim, quem pregou? Não, foi o But- Senhor. But inside, Mas dentro, our heart is going, yes! nosso coração diz, sim, Oh, they finally recognize it. finalmente eles vão me reconhecer. There's a battle of pride in our life. Existe uma batalha de orgulho nas nossas vidas. How many proud people are there in this room? Quantas pessoas orgulhosas tem aqui nesse ambiente? We should all have our hands Eu up. acho que todos nós deveríamos levantar as nossas mãos. So we need to, it's something we all have to battle. Nós todos temos que batalhar contra isso. Because we see how this pride ended up destroying Uzziah. Porque nós vemos aqui como esse orgulho acabou destruindo Uzias. It's amazing because he had such a relationship with Isaiah. He had a relationship with Porque ele Isaiah. tinha um tal relacionamento com Uzias. And I'm sure Isaiah was trying to encourage and help him. Eu tenho certeza que Uzias estava tentando encorajá-lo. But again, Isaías, perdão, irmãos. Mas Isaías estava tentando avisar Uzias que ele tivesse esse tipo de relacionamento. Ok. no. It's sad when we look at Uzziah's life. É triste quando nós olhamos para a vida de Uzias. He was greatly used by the Lord. Ele foi grandemente usado pelo Senhor. But Mas we don't want our lives to end with that but. nós não queremos que a nossa vida acabe com esse mais. We simply want to be faithful with what God allows us to do. Nós queremos ser simplesmente fiéis com o que o Senhor quer que nós façamos. And when God chooses to bless the work of our hands, E quando o Senhor decide abençoar a obra das nossas when He mãos, chooses to bless our service, quando Ele escolhe abençoar o nosso serviço, we should return in a spirit of true humility, nós devemos nos voltar com espírito de verdadeira humildade. that we could really allow that life to keep us. Que nós permitamos assim que essa vida nos guarde.
As you look at these three kings that we've been sharing about, Se olharmos para esses 3 reis que nós temos compartilhado, it reminds me of what the Apostle John wrote in his first epistle. me lembra do que João, o apóstolo, escreveu no 1 João. Turn over, keep your finger in 2 Chronicles, but turn over to 1 John chapter 2. Coloque seu dedo aqui em 2 Crônicas e vá para 1 João capítulo 2. 1 John chapter 2 verse 16. 1 João 2, versículo 16. In the verse before, John has encouraged the saints not to love the world or the things of the world. No versículo anterior, João encoraja os santos a não amarem o mundo e todas as coisas que nele há. And then he continues on in verse 16, E aí ele continua no versículo 16, warning them of three things. dando um aviso a eles sobre 3 He coisas. says, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, it's not from the Father, but just from the world." Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. And as he continues in 17, he says, "All these things, the world is passing away, also all its lust, but the one who does the will of God abides forever." E no 17 ele diz: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 3 things: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. The lust of the flesh. A concupiscência da carne This was what got Joash. é isso que Joás tinha. He gave in to the praise and flattery of man. Ele se dobrou ao elogio dos homens. The praises and the flattery of man felt good to him. Os louvores, elogios dos homens a ele eram bons para ele. It was feeding his flesh. Alimentavam a sua carne It brought about that destruction. e causou a ele aquela The destruição. lust of the eyes. A concupiscência dos olhos. Amaziah, as he looked around, he saw those idols and he said, "They're pleasing to me." Amazias olhou para aqueles ídolos e disse: eles são agradáveis a mim. The boastful pride of life, E aí a soberba da vida, we have Uzziah. nós temos Uzias. Brothers, these are things that are always with us. Essas coisas estão sempre conosco. We need to be aware. Nós precisamos estar cientes. We don't think we stand lest we fall. Nós que estamos em pé, cuidado para que não caiamos. These are basic common issues that we face and challenge us every day. São coisas básicas, são desafios que encontramos todos os dias. But we're thankful for the cross. Mas nós somos gratos pela cruz. And we're thankful we can say, "Not I, but Christ." Nós somos gratos que podemos dizer, não eu, mas And now we Cristo. come to Jotham. E aí nós chegamos para o rei Jotão. Go back over to 2 Chronicles. Vamos voltar para a 2 Crônicas. This is the positive one. Esse é o rei positivo. I love this one. Eu amo esse rei. Actually, before I was studying Chronicles, I did not know much of Jotham. Antes de eu estudar Crônicas, eu não conhecia muito a respeito de Jotão. If somebody a few years ago had asked me a question about him, I don't know. Se alguém me fizesse uma pergunta sobre Jotão alguns anos atrás, eu diria, não sei. But we're thankful for him. Mas nós somos gratos por ele. Now, he also had some influential prophets during his life. Ele também teve alguns profetas que o influenciaram na sua vida. Isaiah was there. Isaías estava He ali. had Hosea Também teve Oséia and Micah. e também Miqueias. Miqueias. Micaiah. Do Yeah. you know where that is? Yeah, I know. Okay. All right. Let's look at chapter 27, verse 2. Vamos olhar no capítulo 27, 2. This summarizes his life. Isso resume a sua vida. And it said, "He did right in the sight of the Lord, according to all his father Uzziah had done. However, he did not enter the temple of the Lord." E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Now, at first, when you look at that verse, it can sound a little strange. Quando você olha para esse versículo, em primeiro lugar, parece meio estranho. It says,
He did right, but he didn't enter the temple of the Lord. Ele disse que ele fez o que era reto, mas não entrou no templo do Senhor. We should all go to the temple. Todos nós devemos entrar no templo. No, but what this is speaking of Mas do que isso está falando? is how his father Uzziah entered the temple of the Lord in the wrong way. Mas está falando de como seu pai Uzias entrou no templo do Senhor de uma maneira errada. He learned from his father. Ele aprendeu do erro do seu pai. He knew that he was a king, Ele sabia que ele é o rei and God had raised up priests in their function. e que Deus havia levantado sacerdotes para cumprir o seu And serviço. Jotham, he did right in the sight of the Lord. E Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor. He actually ruled during the last part of his father's life. Na verdade, foi ele que governou na última parte da vida do seu When pai. his father had the leprosy, Jotham was there ruling over the kingdom. Quando o rei Uzias ficou leproso, foi ele que reinou no lugar de seu So pai. he learned much from his father's sin. Então ele aprendeu muito depois do pecado do seu He had pai. that teachability within him. Ele tinha aquele coração ensinável dentro dele. And we see how he restored the house of the E Lord. nós vemos como ele restaurou a casa do If you Senhor. look in verse 3, Olhamos para o versículo 3. talks about how he built the upper gate of the house of the Lord. He built extensively the wall of Ophel. E vemos aquele que edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. He built cities throughout the hill country of Judah. Ele construiu cidades nas montanhas de Judá. He defeated the Ammonites. Ele derrotou os amonitas. And what was his secret? E qual que era o segredo dele? One of the reasons I love Jotham Uma das razões pela qual eu amo Jotão, is because there's such a simplicity about his life. porque existe uma simplicidade na vida dele. One of the things that the enemy tries to challenge us with in these days, Uma das coisas que o inimigo tenta nos desafiar nesses dias, he says that this Christian life is so complicated. ele diz que essa vida cristã é tão complicada. You need to do this, you need to do that. Você precisa fazer isso, você precisa fazer All aquilo. these things we need to do. Todas essas coisas que nós precisamos fazer. But actually, brothers and sisters, there's a simplicity to this Christian life that we need to return to. Mas, na verdade, irmãos e irmãs, há uma simplicidade na vida cristã que nós precisamos nos voltar. Paul encouraged those in Corinth that way. Paulo encoraja aqueles lá em Corinto dessa maneira. He said, who's led you away from the simplicity and purity of your devotion to Christ? Quem vos afastou da simplicidade e pureza que há em Cristo? What was Jotham's secret? Qual que era o segredo de Jotão? Look at verse 6. Olha aqui no versículo 6. And sometimes it's such a simple verse that we don't appreciate it. E muitas vezes é um versículo tão simples que a gente não aprecia. It says, and Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God. É dito que Jotão se tornou grande porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. What a simple testimony. Que testemunho simples. This word, it gets translated different ways. Aqui essa passagem é traduzida de diferentes maneiras. Some can say he prepared his ways Aqui, before the Lord his God. e é dito que ele preparou os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. And I love how it says, it doesn't say he just prepared his ways before the Lord God. Eu amo como diz aqui, não é dito que ele preparou os seus caminhos na presença do Senhor Deus. But it says the Lord his God. Mas é dito na presença do Senhor, It was seu Deus. not the God of his father. Não o Deus dos seus pais, It was his God. mas era o seu Deus. He had this personal relationship with the Lord. Ele tinha aquele relacionamento pessoal com o Senhor. And he entered into that. E ele experimentou aquilo. This word, as you think about this verse, Se você pensar a respeito desse versículo, in Psalm 57, it speaks of David in a similar way. é falado sobre Davi de uma maneira similar lá no Salmo 57. David testifies, my heart is fixed. Ali Davi testemunha, meu coração está fixado. Or another translation says, my heart is steadfast. Ou meu coração está firmado, firme é. This is what Jotham is saying here. It's all the same Hebrew word. Aqui é a mesma coisa que Jotão está falando, é a mesma palavra no hebraico. My ways are ordered.
Meus caminhos estão ordenados. My ways are fixed. Meus caminhos estão fixados. My ways are steadfast Meus caminhos estão firmes before the Lord my God. diante do Senhor, meu Deus. That's the simplicity that he'd been called into. É essa simplicidade a que nós fomos chamados. If we read throughout the prophets, brothers and sisters, Se nós lermos os profetas, irmãos e and ones irmãs, that lived during his life, existiram alguns que viveram durante a sua we see vida. a similar call to this simplicity. Também houve um chamado similar para a We simplicidade. mentioned that Micah lived during his life. Nós mencionamos que Miqueias viveu no tempo de Jotão. A familiar verse. Remember Micah 6:8. Vocês se lembram lá de Miqueias 6:8? And the Lord says, "And he has told you, O man, what is good. What does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God." Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Yeah. As we look at this verse, Quando nós olhamos para esse again, versículo, there's a simplicity here. existe uma simplicidade aqui. It says you're just to walk and do what's right. Você deve fazer o que é certo, In, reto, in love and in kindness, em pratique em justiça, in a humbleness with your God. em amor, em bondade e humildade diante do seu Deus. When you think about this verse, Quando você pensa a respeito desse versículo, who do you think of? de quem você pensa? I think we think of the life of Christ. Nós pensamos na vida de Cristo. All the Lord is asking is that His life could be worked out and lead us in our lives. Tudo que Ele está dizendo é que a vida dele possa operar através de nós e nos lidere nesses caminhos. Also, one of the influences in Jotham's life was Isaiah. E também uma das influências na vida de Jotão foi Isaías. If you look at Isaiah 66, verse 2, Se você olhar para Isaías 66, versículo 2, for the second part of that verse, na segunda parte desse versículo, it says, "But to this one I will look, to him who is humble, contrite in spirit, and who trembles at my word." é dito, Isaías 66, 2: Para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. It's that similar spirit of Micah. É o mesmo espírito de Miqueias. There's a humility that the Lord is looking for among His people. Existe uma humildade que Deus está procurando no meio do seu povo. It says, "To this one I will look." É dito aqui que para esses Ele olhará. When the Lord looks at us, what is He looking for? Quando Deus olha para nós, o que Ele está procurando? He's simply looking for the life of His Son in our life. Simplesmente Ele está procurando ver a vida do seu Filho em nós. As the Lord walked among those churches in Revelations 2 and 3, Quando o Senhor anda nas igrejas lá em Apocalipse 2, what was He looking for? o que Ele estava procurando ali? Simply looking for the life of His Son among the brothers and sisters. Ele estava simplesmente procurando pela vida do seu Filho na vida dos irmãos e das irmãs. In the days we're living in, there's this lie put on us by the world that something is better if it's more complex. Existe uma mentira hoje que é proclamada nesse mundo que diz que uma coisa é melhor se ela for complexa. But no, Não. we're thankful there's a simplicity and purity the Lord is calling us to. Nós somos gratos que é um chamamento simples e puro no qual o Senhor tem nos chamado. But actually, one of the things that encouraged me the most about Jotham, Mas uma das coisas que mais me encoraja a respeito de Jotão, if you turn back to 2 Chronicles 27:2, se você voltar lá para 2 Crônicas 27:2, we did not finish reading that second verse. nós não terminamos o final desse versículo. Look at the circumstances of which he was faithful. Olha as circunstâncias que estavam na situação em que ele foi He fiel. was being faithful with the house of God, with building the cities, of winning the wars. Ele era fiel em construir as cidades, em ganhar as batalhas, em restaurar a casa do Senhor. But tragically, Mas tragicamente it says the people continued acting corruptly. é dito que o povo ainda agia de modo corrompido. The actions of others did not impact his faithfulness. A ação das outras pessoas não impactou a sua fidelidade. Even though they were continuing to reject what he would share and reject his influence, he was faithful.
Mesmo que as pessoas rejeitavam a sua influência, o que ele fazia, ele permaneceu fiel. Remember in the New Testament, at the end of the Gospel of John, Vocês se lembram no final do Novo Testamento do Evangelho de João? the Lord's talking with Peter and John. O Senhor está falando com João e com Pedro, He's talking about one will go one way and one will go the other way. dizendo que um iria para um caminho, o outro iria para outro. You know, and Peter asked about the way John will go. E Pedro pergunta para que caminho que João iria? O que Because- aconteceria com ele? If you compared what the Lord said about the way Peter would go and the way John would go, John got the better end of the deal. Eles estavam perguntando como eles iam partir, na verdade. Se você olhar, a maneira com que Pedro partiu foi pior do que a de João. So Peter looks and he says, "Well, Lord, but about him?" E aí o Pedro olha para João e fala assim, para Jesus e pergunta, e quanto a ele? You remember those words that the Lord looked at Peter and said? Então vocês se lembram daquelas palavras que o Senhor Jesus disse olhando para Pedro? He says, "What is that to you? You follow me." O que tem isso, você a ver com isso? Você siga-me. Ones might have this path. Alguns podem ter esse caminho, I'll work with one along this way. ou andar com outro nesse caminho, I'll lead another one this way. e o outro vai por outro caminho. It's all with the same goal in view. Mas todos têm o mesmo objetivo em But we vista. might be going through different circumstances. Talvez passemos por diferentes circunstâncias. And I found this verse very encouraging in life. E eu acho esse versículo muito encorajador para nossas As vidas. I look around at some of the different things brothers and sisters do, Então, quando eu olho em volta e vejo coisas diferentes que irmãos e irmãs fazem, the Lord, I keep hearing these words. eu continuo ouvindo essas palavras. What is that to you, Mac? O que You que- follow me. O que você tem a ver com isso, Mac? Você, siga-me. And I believe Jotham heard these words. E eu acredito que Jotão ouviu essas palavras. Even though everybody else was acting corruptly, Ainda que todos se corrompiam, he continued faithful. ele permaneceu fiel. And there's a simplicity and purity within his life. E aqui há uma simplicidade e pureza na sua vida. And it says he became mighty. E aqui é dito que ele se tornou poderoso. Another one of those mighty men after David, Um daqueles homens poderosos de Davi, como eles. because he simply ordered his ways before the Lord. Simplesmente porque ele ordenou seus caminhos diante do Senhor. He allowed the Lord to order his steps. Ele permitiu que o Senhor ordenasse os seus passos. So may we, in the days we're living in, Que nós, nesses dias que nós vivemos, may we have that teachability que nós tenhamos esse coração ensinável to allow the Lord to order our days. para que permitamos que o Senhor ordene os nossos dias. As we've looked at these kings tonight, Ao olharmos para esses reis nessa noite, we can leave here depressed in many ways talvez a gente pode sair daqui deprimido de muitas maneiras, if our eyes are upon them. se nossos olhos forem fixados neles. But even though at times we don't know what to do, Mesmo que haja momento que nós não saibamos o que fazer. remember from last night, Vocês se lembram da noite passada? our eyes are upon him. Os nossos olhos estão postos He nele. remains faithful even when we're not faithful. Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. You know, our Lord, He puts in here and shows us the stories of man's humanity. O Senhor coloca aqui e nos mostra a história de homens e sua humanidade. And actually, their failures can be great encouragement to us. Na verdade, os fracassos deles podem ser de grande encorajamento para nós. Because if we read through this book Porque se você ler todo esse livro, and everybody was perfect, e se todas as pessoas fossem perfeitas, nobody ever failed, se ninguém tivesse falhado, Peter never opened his mouth, e se Pedro nunca tivesse abrido a sua boca, we would look at this book and we would just say impossible. nós íamos olhar para esse livro e iríamos falar, é impossível. But as we read through here, Mas quando nós lemos, we we relate with these ones. nós vemos que nós somos parecidos com essas pessoas. Their weaknesses are our weaknesses. A fraqueza deles são as nossas When fraquezas. difficult times come upon our ways, at times we make the wrong choice. E muitas vezes, quando as dificuldades vêm, nós tomamos caminhos errados. But it doesn't impact God's love for us one bit. Mas isso não impacta nem um pouquinho o amor And- de Deus para conosco. And He remains faithful, E Ele permanece fiel, continuing every day to call out to us, continuando dia após dia a nos chamar. to come unto me and learn of me.
E ele fala: venha até mim e aprenda de mim. His plans for us are good. Os planos dele para nós são bons. And may we enter into the goodness of all he has for Que us. nós experimentemos e adentremos tudo que é bom que ele tem para nós. And as we've said before, Como nós dissemos antes, that we could be a bright light, que nós shining forth that testimony of Jesus in a dark world. que nós sejamos aquela luz brilhante que brilha no meio desse mundo em trevas. Let's pray. Vamos orar. Lord, the more we look around these days, the more evil we see. Senhor, quanto mais olhamos nesses dias para o mundo, mais mal nós vemos. And Lord, you're calling out in a way to us E o Senhor está nos chamando for us to stay on our guard and to be watchful. que nós estejamos vigilantes. But Lord, the greatest enemy we have O grande inimigo que nós temos, Senhor, is really that enemy within. é, na verdade, esse inimigo que está dentro de nós. Lord, we're thankful you have won the victory over that. E, Senhor, nós somos gratos que o Senhor adquiriu vitória sobre And we ele. can testify E nós podemos testemunhar that it's no longer I who live, but Christ who lives within me. que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. And that life we live now, we live by faith in the Son of God. E a vida que agora vivemos na fé de Deus. Oh, the one who has loved us and died for us. Naquele que nos amou e morreu por nós. Lord, we're thankful for so great a salvation. Nós somos gratos, Senhor, por tão grande salvação. Lord, we have it within our desire not to end up like some of these kings. Senhor, nós desejamos não acabar como alguns desses reis, But we also know ourselves pretty well. mas também nós conhecemos muito bem a nós mesmos. And we know at times we're prone to go the same way they go. E, Senhor, muitas vezes nós acabamos indo nos mesmos caminhos que eles tomaram. But Lord, we're thankful for your great grace. Mas, Senhor, nós somos gratos pela tua grande We're thankful graça, for your life within. pela sua vida que está em nós. And Lord, we have this desire within us to follow you, E nós temos esse desejo dentro de nós de te seguir, to follow the Lamb wherever he goes. de seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. And that we would be those found doing right in the sight of the Lord. E que nós sejamos aqueles que serão encontrados fazendo o que é reto diante dos olhos do Senhor. In thy name we pray. Em Amen. teu nome nós oramos. Amém.